Miranda. Eu sou de Miranda, e Miranda é uma cidade pequena, na época que eu morava lá, então eu morei até, assim, faz pouco tempo que eu saí de Miranda, né? Então lá é uma cidade de mais ou menos 25 mil habitantes, hoje deve ter por volta de 28 mil habitantes, e assim, eu morei na zona rural, né? Eu morei na zona rural. Então, toda essa história da minha infância, de alguma forma, né, ela vai se refletir aqui nessa minha tensão urbana que eu trago para a poesia. Então, eu gostaria de mostrar o slide 1, o primeiro texto. É aqui um poema, ele chama Quintal. Então, olha só, lá, depois da curva da serra, parecia o fim do mundo. O olho buscava o começo. Não tinha fôlego, mas tinha isentamento. A cidade estava longe. Longe estava a cidade que a criança não conhecia. Mas tudo cabia ali. O mundo inteiro ali, no quintal, onde a criança brincava. Não era o fim do mundo, era o começo. A criança descobriu e cobriu de novo, para proteger sua crianceira dos cavalos em combustão da cidade. Então, esse espaço da infância, né, como se fosse sagrado. E essa poesia que eu escrevo hoje só existe em função disso que eu vivi, né? Que eu vivi. Porque escrever com o corpo também, você utiliza o corpo, todas as suas emoções também, né? Bom, quando a gente fala, né, da infância, eu falei que eu morei na zona rural, né? Mas, sobretudo, assim, nas cidades pequenas. Todo mundo tem até nos bairros, assim, todo mundo tem uma lembrança dos quintais da infância da gente, né? Esses quintais que a gente traz na lembrança, traz no coração, até essa fase adulta. E esses quintais, eles são infinitos. Sempre que eu converso sobre poesia, né, com alguns amigos, sempre eles falam, nossa, o meu quintal era isso. Então, cada um tem a lembrança dos seus quintais da infância, das brincadeiras, né? E sobre o título dessa minha fala aqui, Ser e Sentir a Cidade na Poesia. Ser cidade. A cidade é um corpo que sente, né? É um corpo vivo, né? E sentir tudo isso é como se, em alguns momentos, o corpo do poeta e o corpo da cidade fosse um único corpo, se congregassem aí. Então, essa imagem que eu tento desenhar com as palavras, ela é muito forte para mim, né? Olha o slide 2, por favor, o segundo slide. Eu comento um pouco disso, sobre essa cidade como um corpo que sente. Isso. A cidade é um coração que contrai e dilata, músculo de concretos abertos, riscos arriscados de metal e etc. É um corpo, véspera de cratera, pó e explosão. Comunidade de buracos na rua, devora quem passa e mata ou leva ao Japão. Então, é uma visão particular. Quando a gente fala da cidade, a cidade é um ser, é o social, né? Que passa nessa visão particular, né? Que muitas vezes também, implicitamente, posso estar falando de problemas sociais aí, mas com essa visão particular desse sujeito poeta. E ali o segundo, ó, o tempo abre o corpo da cidade, expõe suas vísceras de pedra, terra e raízes insistentes. E sob o cimento, cora, chão pulsa. O tempo é cirurgião, de faca afiada, e perfura carne, pedra, cimento, metal e ilusão. Então, essa imagem da cidade, porque a cidade, ela pulsa. A gente vê, né, o frio, o calor, tudo dilata o corpo da cidade. Então, ela sente também, né? E eu tento trazer essa imagem para a poesia. Então, a cidade é matéria para minha escrita.